Vamos lá. Olá. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro. É uma coletânea, uma série, O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. E eu quero fazer uma leitura comentada, né? Essa é a ideia. Uma leitura comentada com vocês, com quem estiver me ouvindo. E porque esse livro, ele realmente tem uma forma bastante interessante de nos mostrar a Bíblia e como que a Bíblia é uma nova interpretação, né? Uma nova forma da gente olhar a Bíblia. Então, eu quero compartilhar isso com vocês. Neville Goddard escreveu vários livros e essa série O Despertar da Consciência é o compilado de vários livros dele. Então, esse primeiro que eu vou começar a ler com vocês foi publicado originalmente em 1939 e tem a tradução de Eduardo Pereira. E a gente então vai começar a ler. O primeiro, a parte 1, né, dessa série se chama Ao Seu Comando. E a introdução diz assim: este livro contém a essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, diz Neville, né? Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de centenas de páginas, mas tal expansão fugiria do propósito deste livro. Comandos, para serem eficazes, devem ser curtos e direto ao ponto. O maior comando já registrado encontra-se nas poucas e simples palavras: e Deus disse que se faça a luz. Se mantendo neste princípio, agora eu entrego a você, leitor, nestas poucas páginas, a verdade conforme revelada para mim. Neville. Então ele diz, né, exatamente isso. Um comando, ele é curto e preciso, né? Então Deus disse que se faça a luz, e se fez luz, né? Então, para nós também é assim, né? Os comandos também são curtos. Quando a gente fala com criança, a gente sempre dá um comando curto. Sim, não, né? Comandos curtos e a gente tem, são mais eficazes. Bom, o livro então começa, ou Ao Seu Comando, começa falando assim: pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mas que certamente que pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo. E ele hoje continua decretando o que está aparecendo em seu mundo. E ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. É isso. Tudo o que tem no meu mundo, no meu universo, na minha esfera de atuação, né? No meu campo de atuação, tudo que tem no meu campo de atuação, eu decretei que tivesse. Eu, de uma certa maneira, pensei naquilo e criei aquela situação. Se hoje eu sou professora, é porque em algum momento eu decidi que seria professora. Decretei isso na minha vida. Se algum dia, né, se hoje eu sou bióloga e atuo como bióloga, foi porque eu decretei isso em algum momento da minha vida. Se hoje eu sou mãe, se hoje, enfim, toda a minha realidade manifestada, todo o meu campo de atuação, ou todo o meu universo, ou o universo que me rodeia, foi decretado por mim. E isso é fantástico, parece muito óbvio, mas não é assim que as pessoas pensam. As pessoas pensam que o mundo cria e a gente só está aqui por acaso,
vai empurrando com a barriga, que a gente não tem nenhum poder e nenhuma forma de atuar nisso aí. Mas, muito pelo contrário, somos nós que escolhemos, somos nós que decretamos a forma como a gente vai viver. Você pode até negar, tente se quiser, você não conseguirá provar o contrário, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através das suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições frequentemente só confirmam o oposto do que se é dito. Isso é muito interessante, porque a gente muitas vezes fala repetindo verdades que não são nossas, repetindo falas que não são nossas, ou repetindo pensamentos que não são nossos. A gente fica em vãs repetições. Essas vãs repetições é porque essas palavras que saem da nossa boca, elas não são nossas. Elas não são verdades do nosso coração. Elas não têm base nas nossas crenças. A gente não acredita nelas. E aí a gente fica repetindo aquilo como se aquilo fosse uma verdade nossa, né? Uma crença nossa, mas isso não tem força nenhuma, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente fica orando, pedindo a Deus que seja feita uma coisa, seja feita, mas aquilo não ressoa com a nossa verdade. Não é realmente aquilo que a gente quer, não é realmente aquilo que a gente acredita. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência. Ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo o que ele afirma para si mesmo. A gente tem que saber quem a gente é e o que a gente quer, de verdade. Quando a gente alinha o nosso pensamento, o nosso sentimento com o que a gente realmente quer, a coisa acontece. Uma nova perspectiva. Quando a Bíblia for lida nesta perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como registro histórico de uma antiga civilização ou como uma biografia da vida incomum de Jesus, veja como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Tome isto para si, e quando menos esperar, o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã. Isso é muito interessante. Drama psicológico. Cada personagem descrito na Bíblia somos nós. Cada personagem descrito na Bíblia somos nós em algum momento da nossa vida. Quando fala de Jó, somos nós. Quando fala de Isaac, quando fala enfim, todos os personagens, o próprio Jesus, somos nós, né? Ele veio para que a gente fosse, para que a gente se espelhasse nele, né? Como modelo. E a Bíblia conta essa história dessa maneira. Como, inclusive, ele diz, né? Vocês farão mais do que eu fiz, muito mais do que eu fiz. Basta que a gente entendesse que Jesus nada mais é que nós mesmos. Está dentro de nós. Ele se faz presente em nós. E é muito interessante quando a gente entende e começa a ler a Bíblia sob essa nova perspectiva. A natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem Ele nada poderia existir. Porém, o que o homem não consegue chegar a um consenso
é sobre a identidade de Deus. Quem é Deus, né? Quem é esse Deus? Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e à natureza de Deus. Quero fazer um parêntese, porque a palavra natureza ela é muito afim, né, comigo, com a minha realidade. Como eu sou bióloga, então natureza para mim vai muito além do que a gente vê de florestas e ambientes naturais, né? Natureza é a essência. Quando a gente olha para uma semente, a gente não imagina que daquela semente vai nascer uma árvore gigantesca, cheia, que vai dar milhares de frutos e milhares de folhas e vai fazer fotossíntese. A gente não imagina numa semente, né? Que dentro daquela semente tem tudo isso, já tem tudo isso. A gente não imagina isso, né? A gente só olha para a semente e muitas vezes planta e não sabe nem o que vai dar. Então, quando a gente pensa na palavra natureza, a gente tem que pensar nessa essência que tem lá dentro, que uma vez desperto, né, quando quebra a dormência da semente, é que vem à tona aquela árvore maravilhosa, aquela flor maravilhosa, enfim, né? Então, prestar atenção na palavra natureza. Então, ele diz aqui que a gente não discorda, nós não discordamos que Deus existe e que Ele fez todas as coisas. O que a gente discorda é sobre essa identidade, essa natureza de Deus, né? A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus também seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano. Ao ouvir estas palavras, muito pouco compreendidas. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 4. Davi cantou em seus salmos: Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Isaías declarou: Eu sou o Senhor e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão. Eu fiz a paz e criei o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Isaías 45, versículos 5 e 7. A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Veja bem, ser como Deus. Deus como uma grande consciência que nos fez a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança corpo, físico, matéria? Não, a nossa consciência. A nossa consciência, sermos conscientes é que nos assemelha, é que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus. Deus, então, é visto como uma grande consciência, aquela que cria todas as coisas, aquela consciência criadora de todas as coisas, aquela que se fez água, que se fez terra, que se fez cada ser que existe, inclusive se fez a gente. Eu sou, para citar apenas algumas, eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, e novamente,
quem dizes que eu sou? Não está escrito, eu, Jesus, sou a porta. Eu, Jesus, sou o caminho. E nem foi dito, quem dizes que eu, Jesus, sou? Está claramente escrito, eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Deus, quando falam, né? Deus está em você, Deus é em você, Deus é através de nós, Deus existe através de nós. Jesus está em nós, na nossa consciência de ser. Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, quando disse eu sou, ele quis mostrar para a gente que nós também somos. Eu sou a porta que abre todas as portas para a minha vida. Eu sou o caminho que leva, né? E que faz, que posso fazer muito mais do que Jesus fez. Ele disse isso. Vocês farão muito mais do que eu fiz, desde que vocês descubram que vocês são filhos de Deus. Vocês são a imagem e semelhança de Deus. O poder que Deus conferiu a Jesus não foi só a Jesus, foi a todos nós. Seres, filhos de Deus. Ele se testifica, né? Nós damos testemunho, a nossa vida é testemunho de que Deus existe, de que Ele é Deus, né? E que Ele pode todas as coisas. Nós podemos todas as coisas. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Eu só consigo conceber o que eu sou consciente de ser. Jesus, ele concebia, ele se voltava para a consciência dele, para a mente dele, elevava a mente dele ao Pai. E ele então criava todas as coisas, multiplicava pães e peixes, fazia os milagres que ele fazia, que ele fez. Por quê? Porque ele acreditava que ele era o Filho de Deus. Esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Eu e meu Pai somos um. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e proclamar a Deus como a essência da sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu Pai somos um. Essas afirmações, eu e meu Pai somos um, João 10, versículo 31, e meu Pai é maior do que eu, João 14, versículo 28, parecem ser controversas, mas se interpretadas, tendo em conta o que acabamos de dizer, no que diz respeito à identidade de Deus, você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. Presta atenção nisso. A consciência, sendo Deus, é como o Pai. Aquilo que você é consciente de ser é o Filho, dando testemunho de seu Pai.
É assim com o indivíduo e as suas concepções. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções. Entendem? Eu, quando concebi ser professora, eu sou professora, eu sou bióloga. As minhas concepções, elas são meus filhos. Mas o Deus sou eu. Né? É a minha consciência de ser que determinou que eu seria professora e que eu seria bióloga e que eu seria, enfim, tudo que eu quiser ser, tudo que eu conceber na minha consciência, tudo que a minha consciência conseguir conceber, a minha consciência, Deus, né? Conseguir conceber, eu consigo criar. E aí, Deus, consciência, e filho é tudo o que eu crio. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções. No entanto, ele sempre será um só com elas, óbvio, né? Eu sou uma só com as minhas concepções. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de apenas ser, de existir. Uma criança, quando nasce, ela sabe que nasceu, ela tem consciência da existência dela, mas ela ainda não sabe o que ela é, né? Depois, em seguida, você se torna consciente de ser homem ou de ser mulher. E você ainda continua como indivíduo, acima de suas concepções, sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Então, Deus é essa consciência maior que concebe os filhos, né? Então, a minha consciência concebe os meus filhos, os meus feitos. E os meus feitos testificam quem eu sou. Jesus descobriu esta verdade gloriosa, declarando-se ser um só com Deus. Não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse: se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando foi registrado que ele ascendeu até seu Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência, ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo, chamada Jesus. Ou seja, ele era consciente de ser um com Deus, Criador de todas as coisas. Um com Deus. Ele deixou de ser Jesus homem e passou a ser um com Deus, né? Jesus, Espírito com o Espírito maior. Quando nós conseguirmos passar de homem e ter essa conexão com Deus, né? Jesus passou, o Jesus homem passou a ser Jesus Deus. E ele nos chama para que a gente também faça isso, né? Juliana, deixa de ser Juliana mulher, Juliana humana, e passa a ser Juliana Deus, criadora da sua vida, criadora das coisas que você concebe, criadora das coisas que a sua consciência consegue conceber. É daí que nascem as diferenças. Somos diferentes porque concebemos coisas diferentes de forma consciente. A consciência nossa, ela concebe coisas diferentes. Não me é dado o desejo, ou não me foi dado o desejo de ser astronauta, né? Então eu não sou astronauta. Foi dado esse desejo a outra pessoa.
Então essa pessoa deseja ser astronauta, concebe a possibilidade de ser astronauta e vai ser astronauta. Então não existe um Deus que dá mais para um e menos para outro. Não existe isso. Existe a capacidade do ser humano de conceber a sua realidade, né? De conceber as suas possibilidades, de conceber através do desejo que brota em nós, que brotou em mim, que brota em você, um desejo de ser. E aí somos Deus na Terra. Fazemos o que Deus pediu para que a gente viesse fazer, né? Atendemos a nossa consciência, que está conectada à consciência maior que criou todas as coisas. Seja aquilo o que você deseja ser. Quando se é consciente de apenas ser, todas as coisas são possíveis. Ele disse: tudo que determinardes realizar, dará certo. Jó 22, versículo 28. Esta deve ser a sua determinação, elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser. Se você deseja, é porque foi plantado no seu coração pela consciência maior. É isso. Não existe nada impossível para o homem. Não existiu nada impossível para Jesus. Não existe nada impossível para nós. Se a gente deseja, se está no nosso coração, se brotou o desejo, se a gente concebe aquilo como uma possibilidade, de forma consciente, a gente é capaz de executar, a gente é capaz de fazer, a gente é capaz de testificar, de materializar. Como ele expressou: e eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que desejo para mim. Pois ele afirma: nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um. Ou seja, nada que está no nosso campo de atuação veio até nós sem que a minha consciência o tenha chamado. Pessoas, situações, tudo o que nós vivemos, nossa consciência chamou até nós. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque mostra como Jesus fazia. Como que Jesus fazia para materializar as coisas, para fazer as coisas acontecerem, para mover montanha, para multiplicar pães e peixes, para fazer milagres. Ele concebia aquilo. Ele achava que ele podia fazer e ele fazia. Eu acho muito interessante isso. Eu dou um exemplo da formiga. A formiga, ela carrega um peso muito maior do que ela. Ela carrega uma pétala que é muito maior do que ela. Ela, na essência, na natureza dela, ela sabe que ela pode carregar, ela não duvida. Ela apenas carrega. Uma mulher, né, quando vai salvar um filho de um desastre, ela levanta um caminhão. Existe isso, nós já vimos isso. Mulheres que viram um caminhão sozinha para arrancar o filho debaixo daquele caminhão. Da onde que ela tirou aquela força? Ela simplesmente concebeu a possibilidade de fazer e fez. Fez por quê? Porque ela acreditou que podia fazer. Ela não duvidou. Ela não titubeou. Ela só pegou e fez. Ela concebeu, a consciência dela concebeu que ela podia, ela foi e fez. Se ela por um segundo tivesse questionado, talvez ela não fizesse. Então é sobre isso, é sobre essa consciência. Uma consciência, a nossa consciência, ela é Deus em nós. Portanto,
A consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está, neste momento, atraindo para si e para o seu mundo tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento. Agora você sabe o que se quis dizer com você precisa nascer de novo. João 3, versículo 7. Se você estiver insatisfeito com sua situação atual na vida, a única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você e desenvolver a sua consciência de ser aquilo que você deseja ser. Gente, isso é fantástico. Desenvolver a sua consciência de ser aquilo o que você deseja ser. Olha só. Deus, quando criou todas as coisas, Deus, uma consciência maior, criadora de todas as coisas. Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele não tinha nenhuma matéria-prima, né? Ele não tinha areia, ele não tinha tijolo, ele não tinha água, ele não tinha nada. Ele só imaginou. Ele pensou naquilo e ele se transformou naquilo. Deus se transformou em água, Deus se transformou em peixe, Deus se transformou em árvore, Deus se transformou em ar, Deus se transformou em todas as coisas. Por isso Ele é e está em tudo, onipotente, onipresente, onisciente. Por quê? Porque Ele se fez. Então, é isso, né? Jesus, quando Ele se manifestou, da maneira como Ele se manifestou, Ele mostrou isso para nós. Seja tudo o que você deseja ser. Seja aonde? Na mente. Existem pessoas que dizem assim, a vida não tem ensaio. Tem sim. Ensaio mental. A gente ensaia tudo aqui dentro. Eu lembro que antes de eu ser professora, eu me imaginava dando aula. Eu ensaiava eu dando aula. Eu ensaiava eu sendo bióloga, atuando, fazendo as coisas que eu faço. Durante bastante tempo eu ensaiei esse momento aqui, gravando esse vídeo. Ensaiei mentalmente. Existe um ensaio, onde neste ensaio mental, a gente é. Aqui na nossa imaginação, a gente é. Não precisa de matéria-prima nenhuma, não precisa de areia, de brita, de tijolo, de cimento, de concreto, de água, nada. Não precisa de nada. Deus não precisou de nada. Ele apenas se tornou. E nós também nos tornamos mentalmente. E depois o nosso corpo só obedece, testifica. O Filho testifica o Pai. Ou seja, a minha realidade testifica o que a minha consciência concebeu. Isso é fantástico. E eu queria muito dividir isso com vocês. Porque isso para mim é a realização de uma vida de busca. Batendo a cabeça, olhando para a Bíblia, lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia. E de repente ela se revela para mim dessa maneira. Você não pode servir a dois senhores. Portanto, para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcioná-lo para o outro, é o mesmo que morrer para um e viver para o outro. Ou seja, quando você não pode servir a dois senhores, né? Quando você quer ser uma coisa, você tem que deixar de ser aquela outra, né? Se hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, porque senão eu vou ser a mesma pessoa, né? Eu não vou ter morrido para o que eu era, né? Então, para eu estar aqui hoje gravando esse vídeo para vocês, a Juliana
que tinha timidez com a câmera, teve que morrer. Poxa, se eu quero gravar essas coisas todas, e o que eu quero dividir, se eu quero compartilhar com os meus amigos alguma coisa, eu tenho que morrer e tem que nascer uma outra. A pergunta, quem dizes que eu sou? Lucas 9, versículo 20, não foi feita por um homem chamado Jesus, a um homem chamado Pedro. Esta é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência, ao seu ego. Em outras palavras, quem dizes que és? Quem você é? É essa pergunta que a minha essência faz para o meu ego. Quem eu sou? Pois a sua autoconvicção, a sua opinião sobre si próprio é o que irá determinar sua expressão na vida. Ele disse: você acredita em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, em mim, dentro de você, está este Deus. Creia em você, né? A gente precisa acreditar na gente, no nosso poder, na nossa capacidade de filho de Deus, criador, né? Eu sou Deus que cria, sem medo nenhum de dizer filho de Deus é Deus. E se Deus cria, eu também crio. Essa é a nossa diferença para os outros animais. A gente é a cereja do bolo, a menina dos olhos de Deus. Por quê? Porque nós somos criadores. A gente não se satisfaz com qualquer coisa. Deus não se satisfez. Deus quis mais. Deus quis criar. E nos fez para criar também. Orar sim, suplicar não. Para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo o que você deseja agora, ao invés de ter que aceitar ficar pedindo a um Deus que não existe pelas coisas que você deseja. Agora, você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas? Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, ser consciente de ser pobre, ao rezar a Deus para ter riquezas, lhe trará a recompensa daquilo que você é consciente de ser, ou seja, pobreza. A gente fica pedindo, ai Deus, me dá um dinheirinho, me dá uma comidinha, me dá isso é boca para fora. Porque, na verdade, nós somos conscientes de ser pobres. Pobres coitados, amargurados, rejeitados. A gente tem uma consciência de ser pobre. A gente precisa mudar essa consciência. E aí a gente vai falar de riqueza. A gente vai falar de abundância. A gente vai entender que o planeta é abundante, tudo é abundante, tudo é rico, tudo é fartura. Na natureza não existe pobreza. Na natureza, à nossa volta, a gente tem tudo em abundância. Ar em abundância, água em abundância, areia em abundância, terra em abundância. Tudo é abundantemente gigante, grandioso. Essa concepção de pobreza, ela está em nós. E aí a gente cria mais dela. Por quê? Porque a gente fica pensando nela, falando dela. A gente precisa mudar a concepção de ser. Somos ricos, filhos de um Deus rico, estamos num planeta rico, só abundância. O natural da gente é abundância. Milhões de células. Né? Então, a nossa natureza é da abundância, a nossa natureza é da saúde, não é da doença. A nossa natureza é para crescer, para evoluir, não é para involuir.
A nossa natureza é pro positivo, é pro alto, é para cima. É para crescer, evoluir, ser abundante, ser próspero. Isso é da nossa natureza. As orações, para serem bem-sucedidas, devem ser declarações ao invés de súplicas. Então, se você quer rezar por riquezas, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos, e assuma a natureza de ser rico. Você é rico. As aparências enganam. Não olhe para as aparências. Na verdade, as aparências são a consequência. A causa são os seus pensamentos, são as suas concepções. Você concebe pobreza, você aceita a pobreza, você concebe a pobreza, você concebe a doença, você aceita a doença, você provoca isso. A causa são os pensamentos. A realidade, as aparências que a gente vê são as consequências das nossas concepções. Isso é muito óbvio. Uma pessoa que é saudável, ela não pensa em doença, não. Uma pessoa que é rica, ela não pensa em pobreza, não. Isso nem passa pela cabeça dela. Então pensa nisso e grava isso. Os nossos pensamentos são as causas que criam a nossa vida, que é a consequência. A vida manifestada, as coisas que a gente tem, a nossa realidade, são consequências dos nossos pensamentos. Nos foi dito, quando você orar, vá para dentro, em segredo, e feche a porta. Vem para dentro de você, fecha a porta, pois aquilo que o teu pai vê em segredo, ou seja, aquela sua concepção, aquela sua certeza, lhe será dado abertamente em recompensa. Mateus 6, versículo 6. E aqui nós identificamos o Pai como sendo a consciência de ser. O que a gente tem consciência de ser, a gente é. E eu vou ficando por aqui, deixando para reflexão, né, para vocês, pedindo para vocês, né, se curte o canal, compartilha com os amigos. Essa é uma mensagem que ela precisa ir aos 4 cantos do mundo, para que mais e mais pessoas entendam o poder que tem, saiam do vitimismo, saiam da prostração, saiam da depressão, saiam da ansiedade. Porque todas essas coisas que estão aí foram criadas por nós. Por quê? Porque tiraram o nosso poder, colocaram o poder na mão de um Deus fora, longe, distante. Colocaram a gente de joelho para suplicar, para pedir pelo amor de Deus. E a gente foi pedindo e foi ganhando mais do mesmo, né? A gente estava sofrendo mais do mesmo. E a gente tem feito mais do mesmo, criando mais